Olá, amigos da Casa Assistencial Jesus e Maria. Vamos dar início ao nosso culto online. Com alegria, temos muitas informações importantes sobre as atividades da Casa Assistencial. Então, em nome da nossa mentora irmã Sheila, da nossa dirigente espiritual Irene Arteaga, em nome de todos os membros dos ministérios da regeneração, do auxílio, do esclarecimento, da comunicação, vamos iniciar o nosso tratamento à distância, que nesse momento todos nós possamos nos conectar mentalmente à mentora irmã Sheila e assim possamos em espírito ser transportados para a sede da Casa Assistencial Jesus e Maria, onde temos equipamentos que são invisíveis aos olhos do corpo físico, mas são equipamentos muito avançados do plano espiritual e são utilizados para reequilibrar, nosso corpo físico e dessa forma muitos espíritos também podem ser auxiliados. O tratamento está acontecendo à distância, mas a mentora está do nosso lado, sempre, em nome de Jesus. Por isso, agradecemos, pois podemos sentir essa presença constante nos momentos que mais necessitamos. Quando elevamos o pensamento aos céus, nós podemos sentir o perfume da caridade da nossa mentora Sheila, sentir e às vezes até ouvir as suas palavras de conforto e de esclarecimento. Por isso nós agradecemos a equipe espiritual que trabalha incessantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para prover todo o amparo a nós, frequentadores encarnados da Casa Assistencial Jesus e Maria, e principalmente para os espíritos que se alegram com a nossa perseverança no tratamento, na disciplina, no aprendizado, e em cada boa ação realizada, eles visualizam todas essas ações enquanto estão aqui em tratamento. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos ler do capítulo 17, Sede perfeitos, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhes suficientemente que não é nem uma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande.
qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de seus caprichos e da sua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei aos fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhes ensina que, se o obedecem hoje, poderão lhe comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir, em seu turno, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela resignar-se como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. Essa mensagem de François-Nicolas Madeleine Cordial Morlot foi enviada em Paris, 1863. Essa mensagem, os superiores e os inferiores, ela é essencial para o nosso entendimento do mecanismo de atuação de uma casa espírita, de uma instituição filantrópica. Nós temos um propósito que vem, com toda a organização enviada pelos mentores através da nossa dirigente, através da AMUSC. Nós temos o diretor, Dr. Paulo Lespori, que é o mentor responsável por todas as instituições espíritas vinculadas à AMUSC, e junto com os demais mentores, eles organizam uma programação anual. E essa programação é transmitida para a nossa dirigente espiritual Irene Arteaga, que encaminha para os presidentes das casas assistenciais, que distribui as atividades de acordo com cada característica. Ela é destinada a um ministério ou, se for uma ação executiva, para a diretoria. E pode parecer um pouco burocrático, mas no plano espiritual não é diferente. Nós
Temos informações, né, através dos livros espíritas e de tantas comunicações, que tudo segue o curso da hierarquia. E se um período, né, tem um líder, depois ele pode ocupar outra função sem mudar nada, sem nenhum prejuízo, né, de superioridade, porque nem mesmo Jesus, ele tinha o prazer em estar comandando, ele assumiu como uma missão. A vinda dele na Terra foi uma missão. No nosso caso, na grande maioria dos encarnados, é ainda a título de prova. Nós estamos sendo treinados a dominar o nosso melindre, a dominar o nosso orgulho. Somos ainda muito infantis, espiritualmente dizendo. Nós temos muito ainda o que evoluir para atingir a maturidade que os mentores já nos exemplificam, de modo que eles mesmos são os maiores exemplos de humildade. E qual seria o maior exemplo de humildade de todos? Que eu me lembre agora seria o próprio Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Quando uma mãe pediu que Jesus reservasse o assento à sua direita e à sua esquerda para os 2 filhos, ela o chamou de bom mestre e ele disse: quem diz que sou bom? Bom é Deus. Então ele tinha o cuidado de não se deixar levar pela vaidade. E do mesmo modo, os grandes líderes, os espíritos superiores, quando estão na Terra, eles sempre nos dão o exemplo dessa humildade e dessa blindagem contra a vaidade, contra o melindre. Nós temos, né, sempre o caso de Chico Xavier, que se colocava como um cisco. Com toda a sua evolução espiritual, né, ele ainda tentava sempre maquiar como sendo realmente uma pessoa simples, e ele realmente era. A essência dele era da simplicidade, mas tinha toda uma bagagem espiritual, né, que o colocava como um ser superior. E assim nós temos muitos outros casos, né, de espíritos que sabem se posicionar com humildade, mas com a firmeza da autoridade no momento certo. E no caso de uma casa espírita, de uma instituição espírita, nós temos ainda muita interferência de espíritos que tentam prejudicar os trabalhos da casa. Os espíritos que tentam boicotar o reino do Cristo na Terra, eles visam muito as casas que fazem a diferença, que abraçam a causa do Cristo. De modo que, onde houver uma campanha do quilo, uma sopa fraterna, um local de prece, de oração, que para os espíritos é um ponto de luz, né? um auxílio, sempre haverá espíritos tentando interferir nos trabalhos através da vaidade, através do melindre. Então, principalmente quando nós todos temos algum grau de mediunidade, mas principalmente aqueles que são psicofônicos, muitas vezes estão dando vazão para comunicações que tentam interferir. Por isso, nós temos que sempre iniciar e terminar todas as obras que formos realizar com o recurso da prece. Da mesma forma, quando vamos dormir, que vamos para o plano espiritual, devemos usar o recurso da prece, para que a gente demonstre até nesse momento a consciência de que somos ainda inferiores, não no sentido pejorativo, negativo, mas somos inferiores numa escala hierárquica. Nós temos que sair do corpo físico à noite com o acompanhamento do nosso anjo guardião,
chamando a nossa mentora irmã Sheila, para que a gente não saia sozinho, senão o nosso espírito pode ser vítima de perseguidores, vítimas de situações desnecessárias. Nós temos na literatura espírita relatos de ex-presidentes que hoje estão estagiando em planetas já de exílio, de uma forma como aprendizado de que o poder ele é delegado para auxiliar aqueles que estão sobre o comando, não pelo simples prazer de comandar. Por isso, ela deve ser feita um de cada vez, né? Não tem como todos serem líderes ao mesmo tempo, mas se já fomos, às vezes já fomos em outras vidas, ou seremos numa próxima, ou nessa mesma, teremos algum momento em que estaremos como líderes ou como comandados. E seja em qual for a posição que estivermos atuando, temos que lembrar sempre que o verdadeiro líder, né, quem está no comando é Jesus Cristo, né? Nós fazemos parte de uma hierarquia. Então vamos trabalhar unidos para que ele encontre o seu reino, né? O reino da transição planetária, que ele possa implantar esse mundo de regeneração o quanto antes. Isso tudo já está em curso e cada um de nós faz toda a diferença quando abraçamos uma causa, quando abraçamos o trabalho no bem, seja lá em qual for a posição que estivermos ocupando. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha sempre com os pés no chão e a mente no alto. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim, que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que brincais com a credulidade deles, eu vos afasto com todas as forças de minha alma e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que generosamente me amparais, dai-me a força para resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não sermos enganados por suas artimanhas. Preservai-me do orgulho e da vaidade, afastai de meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo o sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Que assim seja. Agora vamos mentalizar a nossa câmara de passes com a luz azul. Vamos sentir a presença da equipe da Casa Assistencial Jesus e Maria, a nossa mentora irmã Sheila nos visitando nesse momento, impondo as mãos, trazendo as pétalas de luz que vão equilibrar os nossos centros energéticos, fortalecendo durante toda a semana e que todos nós nos lembremos do que Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Hoje nós deixamos algumas questões do protocolo que geralmente são faladas no início, hoje nós deixamos para o final. Nós tivemos no último sábado a nossa sopa de inverno, uma atividade anual que é preparada, né, para levar o alimento para o corpo físico e espiritual, levar o agasalho, lembrando que Jesus disse, né, que sempre que nós cuidarmos de um desses pequeninos, é a Ele mesmo que estaremos auxiliando. Então, nós temos a alegria, né, de mostrar algumas imagens dessa atividade, que é a Sopa de Inverno Irmã Dolores 2020. Nós temos essas imagens, né, para mostrar que apesar da pandemia, que é um recurso, né, de reorganização planetária, né, de limpeza mental, de reorganização, né, de todos nós, mesmo assim, nós temos o recurso e a proteção espiritual para realizar uma atividade tão importante
que auxiliou tantas famílias com a distribuição de cobertores, travesseiros e também de agasalhos, sopa, achocolatado, máscaras e outras coisas, outros acessórios que trazem um alento para as famílias. E junto de uma caravana com vários voluntários, nós tínhamos ali a presença de guardiões, de espíritos que trabalham firme, que trabalham com seriedade para proteger crianças que estavam sendo obsediadas, para encaminhar espíritos que estavam em sofrimento e às vezes nem sabiam que estavam desencarnados. Então, acontece durante um evento como esse uma grande desobsessão. Vamos até compartilhar que nós tivemos um momento em que uma pessoa me chamou querendo que eu fosse até a casa dela, que era próxima do local que estava sendo realizado a nossa ação beneficente e espiritual, e ele insistia para que eu fosse lá buscar uma grande doação. E eu percebi que ali havia uma interferência para que eu saísse do posto de trabalho. Então, com toda a educação, com todo o respeito, eu expliquei para a pessoa que gostaria de doar que naquele momento nós estávamos em uma ação que havia sido planejada já há 1 ano e que a doação sim seria muito bem-vinda numa outra ocasião ou que ele buscasse durante a nossa tarefa, mas que de forma alguma eu poderia sair dali, porque nessa ocasião eu estava ocupando uma posição de comando. Então, nós lemos hoje sobre os superiores e os inferiores, e isso talvez tenha algum recado, para mim e para todos nós. Temos que ter humildade e muita clareza nas funções que nós assumimos. Temos que fazer determinada tarefa, então vamos nos concentrar para que ela seja realizada com todo o carinho, com toda a atenção. Nós não podemos transferir algo que nos é delegado para outra pessoa, nós não podemos querer retrucar ou querer questionar um comando. Ali eu estava obedecendo ao comando da mentora Sheila, liderando uma equipe de voluntários encarnados, mas também estava sendo comandado por essa equipe de guardiões.
em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho e de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar e nossos familiares, encarnados e desencarnados, mais uma vez pela transição planetária pacífica e por todas as pessoas que estão passando pela prova, de perder parentes para o novo coronavírus, que não podem fazer o velório para se despedir, que eles possam ser confortados pelos bons espíritos, pois a vida continua, por mais difícil que a separação seja, a vida espiritual é eterna e que a paz possa inundar o coração das pessoas que estão se rebelando, mas tudo isso tem um propósito, que deve haver uma rebelião, mas que ela seja pacífica, como realizou Gandhi na Índia, e tantos outros já deram o exemplo que a paz é poderosa. O próprio Cristo, ofereceu a outra face, o próprio Cristo ofereceu o perdão, ainda que estivesse padecendo de dores insuportáveis para qualquer um de nós na cruz. Vibremos por nós mesmos, graças a Deus. Muito bem, amigos, nós chegamos ao final do nosso culto online, o nosso tratamento à distância. Recebemos a visita da nossa mentora irmã Sheila em nossa casa e reiteramos a importância do culto no lar, que é diferente do culto online. Nós escolhemos um dia, um horário, convidamos os nossos familiares e fazemos um breve encontro, com oração inicial, leitura do Evangelho, uma prece, a oração final, vibrações antes da oração final, pedindo a fluidificação da água. Isso também faz parte do tratamento. A campanha do quilo entre amigos continua durante o período em que não temos as reuniões. Então vamos angariar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Às vezes nós não precisamos nem de ser o agente de adquirir o alimento. Às vezes é mais importante nós viabilizarmos que outras pessoas doem, porque assim elas também estarão sendo registradas como um agente de caridade no movimento da casa assistencial. Nós temos entregado o enxoval de bebê, e temos a campanha do quilo. No mês de junho, nós já temos uma outra atividade muito importante, que é o kit junino. Nós vamos preparar um kit de festa junina, já que não podemos ter um encontro presencial, dessa tradição que tem tanta força no Brasil, que estimula a fé também, em espíritos que são santificados pela Igreja Católica e que realmente atuam, por todos nós, independente de religião. Para representar a festa junina, nós teremos o kit de doces da Casa Jesus e Maria, que está sendo preparado pelo Ministério da Regeneração e por vários voluntários com muito carinho. Nós teremos informações em breve sobre essa tarefa que é do mês de junho, acabamos de realizar a sopa de inverno e temos agora o kit da festa junina. E para concluir, vamos lembrar também da importância da prece na hora de acordar, na hora de dormir, enquanto estamos no trânsito, ouvir uma boa música, uma música elevada ou audiolivros.
Nós temos os livros na biblioteca para empréstimo, livros espíritas, e nós temos também que registrar, né, a importância dos voluntários que estão, mesmo no período de quarentena, estão vindo com máscaras, usando luvas para realizar as tarefas. Então, realmente é um movimento de muita energia, nós ficamos realmente eufóricos, entre aspas, né, e com toda a cautela, porque nós recebemos muita energia que vem do alto quando nós estamos realizando essas atividades. Por fim, vamos lembrar da prece da hora de dormir. Nós temos a prece um recurso muito importante e nos tempos atuais tem um grande movimento acontecendo no plano espiritual. Então todos nós somos convidados, alguns membros têm relatado os sonhos que acontecem, que estão atuando no auxílio a pessoas drogadas, a pessoas que estão sofrendo, alguns familiares que já desencarnaram. Então, muitos estão se lembrando desses sonhos para que a gente tenha certeza de que os encontros continuam no plano espiritual. Então, mesmo que tiver muita correria, basta falar no final, vamos fazer agora como funciona. A oração número 39, se não me engano, na hora de dormir. Minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos, que aqueles que são bons venham me dar os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve uma lembrança durável e salutar desse convívio. E aí, depois que fazemos essa prece, nós podemos falar com nossa mentora. Mentora Sheila, minha querida mentora, peço que eu possa ser útil nas fileiras de trabalho. Peço a você, mentora Sheila, e ao meu anjo guardião, que eu possa me juntar à caravana de trabalhadores da Casa Assistencial Jesus e Maria. Que Jesus nos abençoe. Uma boa semana a todos. Na claridade da luz, busco sempre a verdade.